Amém, gente? Nós estamos aqui para mais um podcast. Eu bem que queria começar esse podcast com um outro jargão, mas eu vou deixar por original fazer daqui a pouco. Nós brincamos no último episódio que era um podcast sem nome, mas nós temos um quase nome já, tá? Talvez no próximo episódio a gente já fala o nome do podcast. Mas brincadeiras à parte, estamos aqui hoje, pastor Leonardo Silva, lá da família Jesuscope, né, Movimento Jesuscope, mas ele já vai se apresentar, pastor Marcondes, da IBNC, Jofler. Acabamos de sair aqui de um evento abençoadíssimo, que é o Fornalha 2023, a gente não sabe quando você vai estar vendo isso, mas nós estamos muito felizes, abençoados com a presença do pastor Leonardo, e eu quero passar a bola para ele se apresentar, falar com a galera. Bom demais, obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês, e espero poder contribuir aí, cara, valeu mesmo de coração. Estamos felizes, pastor Marcondes. Olá pessoal, graças a paz a todos aí, bênção demais, né? Estamos saindo desse evento e tem sido tremendo, bênção demais. Uma alegria receber aqui o pastor Leonardo, obrigado pela presença. Valeu. E também os demais pastores aí. Jofler. Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe que hora você vai estar vendo. Prazer também estar aqui com vocês novamente, né? Com os amigos pastores. Que Deus abençoe a todos e que nosso desejo é que vocês sejam edificados por essa conversa. Se o senhor fosse começar o podcast hoje, pastor Léo, como é que começaria? Fala, galera do Jesuscope, Leonardo Silva por aqui. E hoje estou com os meus amigos pastores da Igreja Batista Central Nacional ou Nacional Central? Nacional Central. Cara, que felicidade receber vocês aqui, na casa de vocês. Vou bater um papo sobre tema X, sabe? Seria mais ou menos assim. Muito bom. É aprendendo, né? Pastor, nós acabamos de sair do Fornalha, né? Fornalha 2023. O tema era Impactados por um Propósito. E vou começar por isso, né? O que foi? Eu sei que foi só hoje, né? Que o senhor esteve com a gente. Mas diante de tudo que o senhor viu, assim, o que o senhor pode falar um pouquinho sobre esse tema pra gente? Impactados por um Propósito. Bom demais. Cara, eu creio que parte da crise que a juventude e os adolescentes têm sofrido hoje, eu ouso dizer que até alguns adultos, vem da falta do entendimento do propósito deles em relação ao evangelho. Então, acho que o que tem tomado conta das redes sociais, mesmo alguns púlpitos de pregação, é o evangelho. O evangelho centrado no eu. E é um evangelho falho, porque as escrituras é sobre a história de Cristo e como nós coparticipamos dessa história de Cristo aqui na Terra. Então, quando a pessoa entende o propósito pelo qual ela nasceu, que é a proclamação do evangelho, a entrega da sua vida como um semelhante de Cristo Jesus, tudo muda. Então, enquanto a gente não trazer essa mentalidade, da centralidade de Cristo na nossa vida, nós vamos viver com uma crise de propósito, porque nós pensamos que nós estamos no centro. Então eu acordo cedo para me servir, tomo café para me servir, vou trabalhar para me servir, as outras pessoas têm que me servir, eu estudo para me servir e tudo acontece em torno de mim. Mas a vida não é em torno de mim, do eu, a vida é em torno de Cristo. Então é uma vida cristocêntrica. E a crise de propósito vem exatamente quando eu começo a viver a partir daquilo que eu quero para mim, para o eu, para os meus desejos, para os meus prazeres, para os meus planos. Então acho que foi um tema, uma sacada muito legal de vocês e eu creio que o Espírito Santo ministrou no coração dessas pessoas. Amém. Nós somos abençoadíssimos ali na IBNC nesses dias, né? E é isso que a gente tem visto mesmo. A questão, a gente tem falado nesses últimos dias sobre essa questão de muitas pessoas estão na igreja para receber algo, né? Estão no corpo para receber algo e na verdade a gente está lá para servir, para doar, glorificar o nome do Senhor e tal. Mas bacana. Então, para o Leonardo Silva, né? Conta um pouquinho da sua história, né? Onde você mora, a igreja, Jesuscope, né? Faz uma apresentação aí pra gente. Bom demais. Cara, eu tenho 28 anos de idade, até então. Não sei quando estão assistindo esse vídeo. Sou casado com a Ellen, já faz 9 anos. Não erra, quase não. Que eu esqueço. Eu tinha que fazer um corte no podcast aqui. Faz 9 anos, eu casei novinho, casei com 19 anos. E agora nós somos pais do Teófilo, um bebezinho de 1 ano e 9 meses. Tô morrendo de saudade deles. Nesse período de carnaval, acabei dando um tiro aí de ministrações, né? E a gente tá lá na família do Jesuscope já faz 5 anos. A gente chegou desde quando começou, então, a plantação da igreja. Foram semanas depois da igreja começar na casa do Douglas. Começou com uma reunião somente pro escritório, pra editora do Jesuscope. Então foi ganhando proporção e indo ao público em si. E nós chegamos bem nesse período, até os primeiros cultos eram no pátio de uma escola. A gente alugava uma escola lá, o Porto, que tinha, e a gente fazia os cultos às terças-feiras à noite. Então eu cheguei nessa dinâmica de transição do Douglas
do pai dele, da igreja do pastor Josué, para a família de Zascope, fui auxiliando no trabalho e tô lá até hoje. Bacana, bacana demais. Quem não conhece, né? Acho difícil, mas o movimento Jesus Cop tem abençoado, sei lá, a gente não tem nem noção do alcance, mas milhões e milhões de pessoas. Nós aqui somos muito abençoados através da vida do Douglas, do movimento, agora do Léo também. Acabou se tornando aí um amigo, né? Pouco tempo ainda, mas temos sido abençoados com tudo isso que tem acontecido, que vocês têm feito, né? Mas passa a bola pro pastor Marcondes, né? O pastor Marcondes tá cheio de perguntas para fazer pro Léo ali. Ó, olha aí. Tatuagem é pecado, né? Tirando essa, vocês podem fazer a gente até queria pôr o nome de podcast de Pode Pastor. Pode, pastor. Porque legal, todas as perguntas lá, pastor, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Mas aí tudo tem nome, né? Até o sem nome, até falaram assim, coloca um podcast sem nome podcast. Eu fui procurar, tem um podcast que chama Sem Nome Podcast. Tá difícil colocar um nome que não existe. Pensar em um podcast. Bom, pastor, na verdade queria saber assim, o que no evangelho marcou a sua vida, os elementos principais, né? Na sua caminhada de ensino, de progressão na fé, o que mais marcou a sua caminhada na fé, no evangelho, em Cristo, na igreja? Acho que é importante a gente saber, porque de repente pessoas podem se identificar e verificar se está caminhando de forma certa, se está numa direção certa, se as marcas que nós estamos recebendo na nossa vida são marcas assim que nos leva para Cristo, que nos identifica com o propósito de Deus ou não. Muito bom, boa pergunta. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em relação a Deus, a humanidade, as pessoas, os acontecimentos sociais e questões do tipo. Então, desde novinho, eu sempre fui muito curioso, entendeu? Muito curioso. Sempre conversava com meus pais em relação a quem Deus era e coisas do tipo. Meus pais, dentro da limitação deles, conversavam comigo em relação a isso. E então fui boa parte da minha vida, minha família toda é católica, tradicional e católico mesmo, não é aqueles não praticantes. Meus pais praticam de fato, vão lá de madrugada quando tem que guardar lá, esqueci o nome do sacramento do catolicismo. Então eu sempre fui muito curioso, né? E quando eu encontrei, ou quando fui encontrado por Cristo, algumas coisas mexeram com o meu coração. Primeiro, a minha incapacidade de me salvar. Né, o fato das minhas boas obras serem consideradas como trapos da imundícia. O amor de Cristo por mim. Amém. O amor de Cristo por mim. E essa nova oportunidade de viver família que eu tive. Porque a igreja é esse ambiente para que o órfão ganhe paz, para que a esposa ganhe maridos que vão cuidar dela, para que os maridos ganhem esposas que vão cuidar, pessoas que estão desamparadas não estão mais. Apesar de ter crescido, graças a Deus, uma família super estruturada, meus pais são casados até hoje, 30 anos de casamento. Meu pai sempre foi muito cuidadoso com minha mãe, comigo, com meu irmão, minha irmã também. Enxergar uma família que vive a partir do evangelho também foi muito bom para mim. Entendeu? Enxergar que por meio da sua graça o Senhor me preservou em diversos momentos e a sua providência foi me conduzindo a caminhos que talvez eu não entendia, mas ele foi me preservando. Então eu acho que é isso, cara. Primeira compreensão do quão pecador eu era. Muito pecador. Segundo, tamanho do amor de Cristo por mim, como um pecador necessitado da graça. E terceiro, essa nova oportunidade de viver uma família de fato, de acordo com o que as escrituras definem. Nossa. Não que a minha tenha sido algo traumático, mas eu acho que é esse desafio de nós sermos pais para filhos que não são nossos. Entendeu? Porque vamos supor, sou pai do Teófilo, beleza. Mas, em partes, todas as crianças que estão na igreja eu tenho a responsabilidade de ser pai. Porque se um pai amanhã partir para estar com o senhor, quem que vai criar essas crianças? É a gente. Então, eu encontrei outros pais, outras mães, outros irmãos, outras irmãs, as pessoas que foram me orientando dentro dessa caminhada com Cristo. Foi muito importante para mim esses 3 pontos. Amém. Isso é basilar, né? Para fé, né? Sem dúvidas. Direcional. Legal, amém. Bênção. Bom, então, uma pergunta. Não, hoje a gente te vê, né, bastante comunicativo, né, e surge com naturalidade. Mas uma pergunta, né? Sempre foi assim? Como que foi o contato do Léo começando a ministrar, a pregar? E se você lembra da primeira vez que você pregou, como que foi? Se foi bom, se foi ruim? Se foi 5 minutos, lembro. 1 hora? Tema. Cara, a primeira vez, a primeira vez que eu dei uma palavra foi de oferta. Né? Aqueles 10 minutinhos, 5 minutinhos, foi horrível. Provavelmente falei coisa errada pra caramba, não deve estar gravado, graças a Deus.
Aleluia. Então, que a gente fala no passado, a gente ficou, que bom que não gravou, né? E eu lembro que depois que eu desci, cara, apesar de estar falando tudo errado, porque você devia ter nem um ano, uns 8, 9 meses na fé aí, e aí meu antigo pastor, ele colocou, não vai dar uma palavra de oferta. E a gente tentou fazer algo junto ali, mas na hora de colocar em prática não consegui 100%, lógico, tava começando. E eu lembro que eu desci com essa consciência, cara, falei tudo errado. Nossa, embaralhei tudo, se o povo não entendeu, eu tô feliz. Né? Só que ao mesmo tempo, cara, eu desci com o coração ferido. Tipo assim, mano, eu quero entregar minha vida fazendo isso. Entendeu? Então, a partir do momento que eu ministrei pela primeira vez, eu entendi aquilo, foi como se o Espírito Santo tivesse aberto os meus olhos em relação a isso. Apesar de a minha personalidade ser tímida, eu sou um cara mais introspectivo, não sou de conversar, não sei quando eu conheço as pessoas, eu vou me soltando com o tempo. Então, eu tive muita dificuldade com a vergonha, que eu acho que é normal, minha timidez também me roubava um pouco. Mas com o passar do tempo, fui ganhando confiança, estando perto de pregadores mais experientes, e claro, orando, dependendo totalmente do Espírito Santo, e com o tempo eu fui crescendo, mas foi algo horrível, cara. Foi algo horrível, sem dúvidas, sem dúvidas. Hoje que eu tô conseguindo ser mais didático e coisa do tipo, porque o Douglas é muito, muito bom nisso, e toda a pregação a gente tem um momento de feedback, ele me instrui muito e me ajuda muito nessa caminhada em relação à administração do evangelho e outras coisas também. Isso é legal, cara, porque tem muita gente que às vezes pensa assim que quem tem o dom da palavra, ou quem ministra hoje, acha que nasceu pronto. Sim. Tipo assim, não, o cara é porque sabe falar bem. O cara já nasceu com esse talento, com essa capacidade natural. Então, tipo assim, aí tem um dom. É o dom. Tipo assim, aí o cara se vê com algumas limitações, algumas dificuldades, e aí acha que nunca vai chegar e de repente até nem se esforça e pode ser que seja um instrumento Sem dúvidas. de Deus na vida de muitas pessoas. Milhares, assim como o Léo tá sendo, né? Não me lembro quem é o autor, se eu não me engano é o Spurgeon, não lembro, não tenho certeza. Ele falava, estude e ore como se tudo dependesse de você e pregue consciente que tudo depende do Espírito Santo. Uau, então sim. acho que essa é a estrutura. Massa, eu me dedico, eu oro, eu sou zeloso na homilética, sou zeloso na estruturação do esboço, sou zeloso na perícope que eu vou separar e coisas do tipo, mas eu prego consciente que tudo depende do Espírito. Então eu acho que é esse ponto da soberania de Deus, fazer o que Ele quer, mas eu ser responsável pelos meus atos, que eu acho que é essencial. E foi o que eu fiz nos últimos anos. Me dediquei, custou horas de sono, custou dinheiro, porque eu tive que comprar muitos livros, cursos, custou viagens que eu fiz com o Douglas, só para eu ver ele pregar. Cara, tem mensagem dele que, se eu quiser, eu prego sem Bíblia, sem sermão, sem nada, porque de tanto eu ouvi-lo e vendo ele fazer, o Josué e tantos outros homens também que me inspiraram nessa caminhada. Bacana demais. Assim, um dos motivos desse podcast, nós estamos no nosso segundo episódio, né? Você está ajudando a gente a inaugurar essas conversas aqui, mas o objetivo é esse, né? As pessoas que passam aqui pela nossa igreja, pela nossa comunidade, a gente conhecer um pouco, né? De como tem vivido, né? A sua vida e ministério. E uma das coisas que a gente tem acompanhado você é essa questão da sua vocação, né? Como você tem trabalhado não só a sua família, não só o ministério, mas a sua vida devocional e tal. Como começou isso aí? Porque a gente vê hoje que você acorda bem cedo, faz ali um devocional, e eu até comentava isso com alguém e falou, olha, eu acho que a maneira dele expor isso, né, publicamente hoje, acho que tem influenciado muita gente a tentar buscar uma vida devocional mais profunda, assim, verdadeira mesmo. Mas isso teve um dia que você teve um start, falou, cara, eu preciso fazer assim. Muito bom. Né? Assim, como é que foi isso, assim? Eu nasci de novo numa igreja que tem um cunho pentecostal muito forte. Então minha sogra subia monte, pagava preço, tá ligado? Bem nessa linha de oração e intercessão, graças a Deus por isso. Eu lembro que no período que eu comecei a namorar com a Ellen, depois da minha conversão, de um tempo já, eu chegava lá na casa deles sábado de manhã, pra gente passar o tempo junto, né, todo mundo da família. Minha sogra tava no quarto desde as 7 da manhã orando, e aí, tipo assim, era 11 horas da manhã, ela tava lá. Meu sogro tava lendo a palavra, já fazia não sei quanto tempo. E eles tinham orado, não sei o quê. Então, esse contexto de oração, leitura da palavra, foi um contexto, graças a Deus, natural pra mim, onde eu tava inserido. Porém, eu precisava replicar aquilo. Então, desde o início eu tinha o meu período de devocional com o Senhor, mas ele dependia do dia, da hora e coisa do tipo. Depois que eu casei, continuei estando assim, e eu passei a fazer ele na parte da noite. Eu não estava fazendo faculdade ainda na época, e aí eu percebi que estava afetando meu relacionamento com a Ellen, né? Porque, tipo assim, trabalhava o dia todo, chegava à noite, ia pro quarto, ficar trancado no quarto sozinho, orando.
é bonito, é nobre, mas você também é um homem casado, tem responsabilidade com a esposa. Legal. Sim, Eu falei, cara, então o que eu vou fazer? Pensei, eu levanto cedo desde quando eu era novinho. Já tinha o costume. Eu lembro que passava na televisão Globo Rural, Globo Rural. Siga Bem Caminhoneiro. Sim. E aí eu ia acordar minha Pequenas mãe. empresas, grandes Grandes negócios. Exato. Não, eu ia acordar minha mãe, mas ela falava, Leonardo, vai lá, liga a televisão, fica lá esperando. E tipo, sei lá, era 7 da manhã. Telecurso. Telecurso. Eu terminei 2 vezes o telecurso já. Tô brincando. É diplomas. E daí eu lembro que eu falei, cara, já sei, vou começar a acordar mais cedo. Então, porque eu tenho facilidade com levantar cedo, graças a Deus. Então eu levantei cedo, comecei a levantar cedo e encaixou. Porque daí é o período, tá todo mundo dormindo, meu celular, ninguém tá incomodando, porque 5 horas da manhã tá todo mundo dormindo. Minha casa tá tranquila e dava pra chegar à noite, ter tempo de qualidade com a Ellen ali, investir no nosso casamento e coisa do tipo. Então foi assim. E aí isso despertou. Achei que você tinha lido o livro Milagre da Manhã. Não foi. Não foi. Depois que tanto me apresentaram, falou, cara, esse livro é bom você ler. Falei, você já pratica, não precisa ler. Brincadeira. E aí, então foi isso. Essa consciência que eu tinha de, primeiro, a importância do meu tempo de comunhão e intimidade com Deus, que me despertou. Eu sempre soube que eu precisava ter, por causa da comunhão, da intimidade em si. E aí, segundo, então, eu casei minha disciplina, que eu já sou um cara disciplinado em várias coisas. Isso é bom, isso é ruim pro outro lado, mas eu investi, então falei, cara, assim, então eu vou levantar todo dia cedo e eu tenho meu período de devocional. Até hoje tem dado certo, graças a Deus aí, já faz um tempo que eu tô tirando esse período. Bacana demais. É assim, e é uma pergunta que a gente sempre recebe às vezes, porque como que eu faço meu devocional? Como que eu organizo isso, né? Eu acho que todo mundo aqui acaba tendo, né, recebendo essas dúvidas, assim. Eu acho que tem bastante jovem nos vendo, né? E como se fosse algo místico, né? Tipo assim, algo emocional, é o momento que eu separo ali, Deus fala comigo durante o dia, as coisas acontecem. Na verdade, não, é disciplina, né? Você marca um horário, né? Você está ali. Até mesmo a gente vê isso lá no início, quando Deus criou o homem, né? Deus tinha o momento exato de vir, passar ali. Na criação do dia, na passagem do dia. Deus vinha, falava com o homem, e assim, Deus nos ensina, a princípio, até nisso, né? De separar um momento, né? Às vezes as pessoas acham que já tem que começar, tipo, com 1 hora, 2 horas de oração, de leitura. Não tem como, né? Quem não é acostumado. Exato, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não é uma regra, né? Mas conta pra gente aí, assim, como que você estrutura isso, assim, dentro do seu Muito bom. momento? Eu acho que, assim, não existe um padrão, no sentido de, né, não é uma causa que as escrituras deixou, para fazer devocional, siga tais pontos. Então, não tem uma doutrina em cima disso. Eu acho que tem pontos que são essenciais. Primeiro, oração, que é a nossa comunicação com Deus. E o segundo, leitura da palavra, que é a comunicação de Deus conosco. Sim. Né? Então, eu sempre fico dentro desses 2 aspectos. Eu divido a oração, geralmente, em 2 pontos. Primeiro, um período de oração mesmo. Então, agradeço a Deus pelos atributos de quem Ele é, por quem Ele me fez em Cristo Jesus. Tem meu período de petição de algumas coisas. Depois separo um período de intercessão. Então, eu intercedo por algumas pessoas, por algumas causas, algumas circunstâncias que tem queimado dentro do meu coração. Depois eu faço, então, um período de leitura da palavra, separo a quantidade de capítulos que eu tenho que ler aí por dia e faço um período de meditação. Dessa quantidade de capítulos, claro que eu não consigo meditar em todos, porque eu leio até uma porção razoável, eu separo um trecho, um pequeno trecho, que foi o que eu senti que o Espírito Santo me fisgou ali no momento que eu estava passando por ele. E aí eu tiro um período de meditação. Então eu permito que as escrituras desçam da minha mente pro meu coração. Fico declarando aquilo e contemplando e pedindo revelação do Espírito, pensando. E eu moro num apartamento que é alto, 9º andar, então eu consigo ficar sentado, tem uma mata assim de frente, consigo ficar sentado em algum período meditando naquilo, permitindo que o Espírito Santo faça realmente sair daqui e descer pro coração de fato, criar raiz. E eu termino então com um período de louvor. Aí eu coloco uma música lá, louvo, às vezes um período de adoração e coisa do tipo. Legal. Basicamente, esse tripé do devocional que eu uso aí. Bacana. A ordem é flexível, né? Claro, não precisa ser necessariamente assim. Foi o que deu certo pra mim e que Deus me impulsionou a fazer. Interessante, porque quando pensa no devocional e falando sobre essa estrutura que você desenvolveu, né? Que Deus te deu direção. Que, por exemplo, se a gente deixa o período da noite, a ideia da gente fazer o devocional é a gente tentar colocar em prática aquilo que a gente está recebendo, está se alimentando, isso, né? Então parece, a impressão que eu tenho, né? E de repente segue uma sugestão, é que às vezes à noite a gente lê e recebe alguma coisa e pode ser que no outro dia já esqueceu. Já esqueceu, é uma outra situação. Mas se a gente faz pela manhã, a gente tem um dia todo para poder colocar aquilo em prática. Isso. Vivenciar, né, aquilo ali, porque Jesus fala, né? Aquele que a gente não basta só ler, ouvir,
mas precisa colocar em prática. É interessante por esse fator aí, né, de você degustar, de você entender, de você meditar, aprofundar, e a hora que você sair pro seu dia a dia, momento de contato com outras pessoas, até ministrar, falar ou viver aquilo junto com o outro, né? Isso. Dependendo da circunstância que a gente tiver. E eu acho também que de manhã, e é claro, cada um faz na hora que tem, eu faço de manhã porque, graças a Deus, minha rotina me permite fazer isso. Tem menos vozes na nossa cabeça. A gente tá menos influenciado por circunstâncias e coisas do tipo. Vamos supor, imagina só, passou o dia inteiro no trabalho, foi um dia extremamente estressante. Chega em casa, cara, sua cabeça não tá como alguém que acabou de acordar e não tem um problema que você... Lógico que a gente tem problema, né? Mas eu digo no sentido que você não passou, não vivenciou o problema de fato. Então você consegue ter uma mente mais limpa, entendeu? Deixa isso aqui, celular pro lado, aí você consegue se concentrar. Enfim, parece que a sensibilidade, o discernimento da voz de Deus fica mais fino dentro de você, entende? Fica mais ajustável essa perspectiva de ouvir a voz de Deus de fato, de discernir a voz de Deus. Então, é bom pra mim pela manhã, sem dúvidas. Legal. Mas nada contra também quem faz à noite. Creio que a pessoa tem que fazer. Entendeu? Período de intimidade com Deus é algo essencial pra nós, porque a gente não vive sem. Verdade. Ou não deveria viver. Verdade. No meu caso, hoje, né? Eu até compartilhei com você hoje durante o dia, eu funciono melhor à noite, né? Então eu tenho muito mais facilidade de ir até mais tarde do que começar muito cedo. Isso a vida toda foi assim. Então eu consigo absorver melhor. Mas claro que tudo é prática, né? E eu tenho tentado fazer assim, mas o fato que me chama a atenção é a questão, por exemplo, o quanto isso talvez rouba o meu tempo que eu poderia Tá com a família. Tá com a família, né? No caso agora tem o Felipe, que nasceu agora também. Então, mas algo assim, pensar talvez uma mudança, reajuste aí nas linhas. Hoje no Movimento Jesus Cop, na família Jesus Cop, qual que é a sua área de atuação lá? Como que você tem trabalhado? O que você tem desempenhado? Muito bom. Bom, na igreja nós somos 5 líderes, né? São 5 ministérios, são 6 líderes, mais 2 trabalham junto em um ministério. Então hoje lá eu sou responsável pela parte de ensino. Tudo que diz respeito a ensino e conteúdo da igreja passa por mim e pela minha equipe, né? Isso, no que diz respeito à igreja, eu faço parte do conselho que lidera. Então a família de Zascope não é liderada pelo indivíduo, pelo Douglas, pelo Thiago, pelo Léo, pelo Arthur, pelo Robson, não. A família de Zascope é liderada pela mesa, por esse conjunto que se junta para discutir questões concernentes à igreja. E no movimento Zascope, fui puxado pelo Douglas então de volta para auxiliar na geração de conteúdo e numa curadoria teológica daquilo que é postado, daquilo que é colocado no Twitter, no YouTube, coisas do tipo. Porque ele tirou um tempo agora para focar em outras coisas também e ele me puxou para dar uma força no conteúdo do Zascope também. Então eu tô nessas duas frentes hoje. Tudo diz respeito ao conteúdo. A parte, basicamente, é uma estruturação teológica, tanto da igreja quanto do movimento. Bacana. A gente tem percebido, né, que tem saído mais conteúdos com você, isso é bem bacana. E aí, o Douglas já é chamado de Douglas, né? Que é isso, hein? Isso, é resposta. Jofle Gonçalves. A gente abriu uma caixinha de pergunta aqui, tá surgindo umas perguntas aqui pra gente fazer daqui a pouco. Aqui. Tatuagem é pecado? Música do mundo. Tô cansado. Assim, desse batidão que você veio do carnaval, né? No bom sentido da palavra. Pelo amor de Deus. Corta essa fala sua. Eu vou ficar boa da minha vida, cara. Pregador Batidão do carnaval. Direto de Salvador. Meu Deus. Caminhando, né, por outros lugares, outras igrejas, como que se enxerga, né, assim, esse feriado de carnaval e, enfim, várias programações da igreja, da juventude. Nesse ano, se comparado ao ano passado, que foi um ano ali que estava ainda na pandemia, né, e esse ano a gente já tem um ano, né, depois de pandemia, praticamente. Como que você observa a igreja brasileira, os jovens, eles estão mais engajados, mais animados, com mais esperança? Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que assim, uma análise geral da minha parte, na minha idade, no tempo meu de conversão, seria um pouco prepotente da minha parte. Sou jovem, 28 anos de idade, 10 anos de conversão praticamente, não consigo fazer uma análise tão plena assim. Agora, pelos lugares que eu passei, eu vejo uma geração muito apaixonada por Jesus, uma galera que está realmente buscando a presença de Deus em todos os âmbitos. E eu creio que no ano passado, a galera que sofreu foi a galera das festas. A galera que era realmente voltada pro carnaval, baile, trio elétrico, coisa do tipo. Porque a igreja teve bastante liberdade
no carnaval. Pelo menos nos lugares que eu fui, tava acontecendo com álcool em gel, máscara e tudo certinho, mas tava rolando. Podia ter as conferências, entendeu? Com controle de acesso, coisa do tipo, que não pôde ter carnaval de rua, graças a Deus. Agora, esse ano já não, né? Esse ano, tanto que eu e o Robson, a gente viajou bastante de avião, os aeroportos estavam cheios de pessoas, com fantasia e tal. Tinha gente que eu não sabia se estava fantasiado ou não estava. Então, cara. São perigos. Então, mas eu percebo, cara, que Deus tá gerando fome na nossa geração. É como se eu enxergasse, cara, uma virada de página, assim, sabe? Todo lugar que eu vou, eu ouço praticamente as mesmas coisas, assim. Sabe, a galera falando, comunicando as mesmas coisas, os mesmos desejos, o tema. Eu fui pregar lá em Londrina, na INA, os irmãos muito queridos, muito queridos. Pedro e o André, incríveis. Pastor Davi, incrível. Galera muito amada mesmo. E eles estavam trabalhando o tema em busca da presença de Deus. Eu falei, cara, da hora. Aí nós estamos trabalhando em Bragança Paulista, construindo um lugar para a presença de Deus. Olha. Então, muitos lugares que eu fui ministrar, não sei o que é a presença de Deus, não sei o que é a presença de Deus. Então, foi algo que eu tenho percebido que o Espírito tem gerado nacionalmente, entende? Nos lugares que eu passei, eu percebo essa fome pela presença manifesta de Deus, né? Claro que a gente crê que a onipresença está com a gente em todos os momentos, em todos os lugares, mas esse aspecto da presença manifesta, de fato. Na manifestação de Deus em lugares específicos, assim como aconteceu agora em Osborne lá. Até puxar esse gancho, né? Tipo assim, pra gente falar, né, a sua visão de, claro que, né, a gente não vai julgar nada, mas como você viu, tu tem visto, né, esse movimento, né, esse agir de Deus lá. Assim, é difícil você falar que é um avivamento, porque o avivamento ele é comprovado a longo prazo, ainda não deu tempo de terminar lá e vermos as consequências sociais, mas que tá acontecendo algo de Deus lá é um fato. Né? A galera já tá, não sei, agora deve estar completando mais de 2 semanas, que se não me engano foi numa quarta-feira que começou. Quarta-feira pela manhã. Então vai, sei lá, 15, 16, vai fazer quase 21 dias já. Os caras estão tendo culto ininterrupto. Cara, ainda que a pessoa queira, não consegue gerar essa força do braço. Exatamente. Nem falar assim, não é algo de Deus. Eu acho que seria muito... 14 dias, né? É diferente. Não tem como produzir isso, né? Não. Como produzir aqui um... Não. Tem... Então assim, eu creio que é um mover de Deus. O Espírito Santo está se movendo de forma diferente lá, né? Eles experimentaram isso em 1970, 70, né? Eles experimentaram isso, estão experimentando de novo. Uma parada geracional, de novo. Jovens e adolescentes começaram a reunião de oração e não acabaram. Se é um avivamento, não é. O tempo vai nos mostrar, né? As consequências disso vai nos mostrar. Mas tá acontecendo algo de Deus lá, cara. Tá acontecendo algo de Deus de fato. Pelo que eu acompanhei, o Baso, que é amigo mais próximo, foi lá até o lugar, né? E tal. Eu creio que seja algo de Deus, sem dúvidas. Um mover diferente do Espírito Santo aí pra essa galera. Assim, eu vejo isso como algo que precisa arder no nosso coração, né? E a gente precisa ter sempre essa expectativa, né? Esse desejo por avivamento, pelo reavivar. E às vezes até surge a pergunta, né? Nossa, mas por que avivamento, né? Por que tem que ser um avivamento? Porque a gente começa a olhar, cara, só um avivamento, só um derramar poderoso do Espírito Santo para causar essa transformação social numa sociedade corrompida, corrupta. Só um avivamento para tirar, jovens da apatia, jovens assim, de uma frieza espiritual. Então, às vezes, a gente olha para essas situações e fala, cara, isso aqui é só o Espírito Santo para fazer isso aqui. Sim. É só um avivamento para fazer isso aí, né? Não, e dentro da nossa visão escatológica, da família de Zascope, né? A gente respeita todas as outras, mas dentro da nossa visão escatológica, o texto de Joel 2, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, não aconteceu em sua plenitude. Houve parcialmente um cumprimento em Atos 2 e alguns avivamentos, mas a gente quer que será sobre toda a carne, então será um avivamento global. Então hoje, para nós, o avivamento cumpre um calendário escatológico naquilo que Deus está desenvolvendo na Terra. Então, para a gente é uma esperança, cara, quanto mais acontece, mais próximo está a vinda do Senhor, até que Ele derramará o Espírito de fato sobre toda a carne, sobre toda a terra, aquilo que é local, né, ganhará proporções globais. Então, para nós é um cumprimento escatológico. Não esse específico, eu digo, mas né, quando o texto de Joel se cumprir de fato. Não, é até interessante que aí tem um pessoal que fala assim, mas não tem que tudo piorar? Não tem que tudo ficar ruim para Jesus voltar, né? E aí se esquece que do outro lado também existe igreja. Isso. Né? E por mais que vai existir a grande tribulação, né? Enfim, ou passa ou não passa, aí, né? Já vai cada visão. Mas
A igreja, ela precisa, né, dessa vida, assim, de viver esse derramar do Espírito Sim, Santo, sim. pessoas se confessando seus pecados, se arrependendo. Então, assim, acho que independente de estar tudo mal ou estar tudo bem, isso acontecendo na vida da igreja é natural, É bênção. né? É bênção, É exatamente. bênção. E assim, sobre a questão dos avivamentos, né? Do derramar de Deus, assim, sobre momentos da história. Até estou me preparando para uma matéria do nosso seminário, que é a questão da história dos batistas, né? E um dos nossos pastores da convenção, ele tem um livro, e ele, dentro desse livro, ele fala muito sobre a questão da sociedade, o que estava acontecendo com a sociedade no momento em que esses avivamentos, esses derramares do Espírito Santo, né? Então, sempre o Espírito Santo, o avivamento, aliás, ele nem sempre ele não é uma resposta só ao clamor da igreja, mas também uma resposta àquilo que a sociedade está passando. Então, realmente, né, se nós enxergarmos dessa forma, tudo vai estar ruim, mas a igreja continua clamando por um avivamento, por um derramar. Então, isso provavelmente é simultâneo, né? É o joio e o trigo crescendo de forma simétrica. Então, o joio cresce, existe a perseguição, mas a igreja cresce em poder, em graça, em rompimento de poder, de maravilhas e milagres. Só que daí é estimulado, a humanidade é estimulada pelo diabo a perseguir a igreja. Só que nós também vamos estar no espírito e de uma forma que a gente nunca experimentou. Vai ser essa tensão, essa tensão de ambos os lados mesmo. Basicamente é o que a gente entende olhando para Mateus 24. E assim, legal, uma outra coisa que eu estava pensando também esses dias é que a questão do avivamento, de um reavivamento, de um derramar, de um agir do Espírito, assim, ele tem sido um tema não só assim do meio pentecostal ou renovado, mas olhando de assim, meio de longe, assim, você percebe várias denominações, pastores de várias linhas diferentes falando sobre o mesmo tema, falando bem, né, esperando algo de Deus acontecendo. Não sei, mas pode ser, né, essa resposta, assim, algo, às vezes, de Deus, assim, movendo, né, que nem você falou, só estou andando por vários lugares e ouvindo a mesma mensagem, ouvindo o mesmo clamor, e a gente, às vezes, tem percebido isso aqui também, né, às vezes, movimentos acontecendo em várias partes, às vezes, do estado, a gente olha e fala, poxa, a gente está falando isso aqui também. Sim, né? sem Então, dúvidas. é um direcionar do... Soa, a gente discerne como algo do Espírito, né, porque é extra-local. Então, você já fica, opa, as anteninhas espirituais aí ficam atentas aos sinais que o Espírito Santo tá mandando. Vamos supor, vocês estão aqui em Goiás, então vai em São Paulo, eu vou no Nordeste, aí vai no Sul. Você ouve o mesmo tema, cara, aí você fala, não é possível, velho. Entendeu? Tem que ser algo de Deus mesmo, comunicando ao coração dos homens. Ainda que seja cada um na sua expressão verbal, na sua localidade específica, com seus costumes, ou então corrente doutrinária, linha doutrinária, né? É fato que está acontecendo algo de Deus em torno disso. Porque quando a gente vai, a gente ouve a mesma coisa. Vivendo assim integralmente, digamos assim, né, no ministério, seja no movimento ou na igreja, né, na família de Jesus Cop, qual até hoje, assim, né, fazendo um panorama do que aconteceu, qual tem sido o seu maior desafio, assim? O que tem sido difícil para você? Assimilar, ou pôr em prática, ou, assim, o que tem né, sido desafiador, né, nesse tempo? Um dia perguntaram pro Chesterton qual era o maior problema do mundo. O jornal, eu não lembro qual foi o jornal da Inglaterra que perguntou para ele. E aí fizeram um texto e perguntaram para ele para você, qual é o maior problema do mundo. Aí ele respondeu assim, bom dia, né, e tal, saudou, vírgula, obrigado. Então, vou emprestar as palavras de Chesterton aí. O meu maior desafio tem sido eu mesmo, né? Meu conforto, meu descanso, as minhas vaidades, os meus egoísmos, os meus desejos que não são de acordo com a vontade de Deus, os meus sonhos que às vezes são meus e são totalmente manchados com o pecado, e a boa vida que às vezes a gente sonha, que não é o que Deus tem pra gente. Então eu acho que o meu maior desafio hoje sou eu, cara. Entendeu? Sou eu. Porque o ministério ele é muito doador, né? Você é integral. Você é integral para se doar em prol dos outros. E a ideia de se doar vem com a revelação de que eu não quero me doar, né? Quero me preservar. Então Deus tá aqui para realizar seu sonho. Só que quando não realiza, né? E quando você tá pregando a parada e você mesmo tá com dificuldade de viver aquilo. Você é confrontado pelas escrituras, o Espírito Santo tá gerando algo dentro de você, alguém vem chorar um problema, dá vontade de você contar o seu pra ele chorar junto com você. Então eu acho que meu maior desafio hoje sou eu, cara.
Sou eu, entendeu? Ser mais hospitaleiro, ser mais amável, mais gentil, mais manso, mais humilde, mais... Como que eu poderia explicar? Ter mais empatia, compaixão com o diferente, com o que talvez pensa diferente de mim em alguns aspectos, mas não naquilo que mexe na centralidade do evangelho. Então acho que sou eu. Meu maior desafio hoje sou eu mesmo. Vencer a mim nesse aspecto egoísta, sabe? Todo dia levantar e pregar o Leonardo na cruz, falar assim, só desce daí se você descer ressuscitado em Cristo, miserável. Entendeu? Uau. O nosso pastor-presidente, pastor Antônio, ele fala de vez em quando, assim, nas conversas, né? Ele fala assim, olha, Deus quer fazer, não atrapalha Deus, não. Exato. Perfeito. Essa é a minha fala. Não atrapalha. Mão, né? Se você não atrapalhar Deus, tá tudo certo, né? Deixa Põe a mão ele. não, deixa Deus agir. É isso aí. Então acho que esse é o meu desafio. A minha personalidade, sou um cara bem no meu canto, assim. Então vamos supor, pra mim descansa é ficar em casa com a minha família. Então eu sou uma pessoa que, tipo, gosta de ter o canto. Então vamos supor, se um dia todo mundo tá aqui, entrar no meu quarto... Acho que eu fico em desespero, assim, tipo, mano, é meu canto, cara, dá licença. E a vida cristã é diferente, cara. Foi agora, ontem, aí ele mandou uma mensagem pra mim, tipo, tinha 4 crianças lá em casa, mais o Theo, a gente mora no apartamento, né, as mães estavam lá conversando e as crianças estavam pintando e bordando em casa. E glória a Deus, entendeu? Tá lá. Pra mim não é confortável, mas é um discipulado no meu coração. O que mais vale? O tempo de comunhão da mesa, onde uma mãe pode sair de lá transformada, pelo que o coletivo edificou, ou minha louça está intacta? Uma das coisas que eu vivo, até posso depois alguém compartilhar, né? Mas uma das coisas que eu vivo muito com a minha esposa é essa questão. Tipo assim, a gente é muito feliz assim, a gente é muito satisfeito, não depende de nada fora, né? Tô falando assim de relacionamentos, né? Então, se a gente estiver em casa, tranquilo, e não tiver mais ninguém, tá tudo certo, não precisa de mais nada. E a gente tem transicionado para essa visão, né, mentalidade de igreja no sentido de discipulado, de comunhão, de andar juntos, né, estar até mais abertos assim para esse tempo de mesa mesmo, que é algo que Deus tem movido, eu acho que também em todo canto, né? E então há uma mudança de mentalidade e trabalhar de Deus dentro da nossa comunidade local. E uma das coisas que eu tenho conversado muito com ela é isso. Falou, olha, a gente precisa ser mais aberto. A gente precisa, né, tá sempre aberto a outras pessoas, outros irmãos, discipulado, comunhão e tal. E para mim também é um desafio em relação a isso aí. Para todos nós, né? Todo mundo quer uma privacidade, sim, né? E não é um desejo mal, cara. Entendeu? Não é algo tipo assim, não pode colocar esse desejo do lado de um assassinato. Tipo, eu quero matar alguém. Isso é mal, cara. Agora, eu quero ter meu canto. Mano, você trabalha, você paga aluguel, né? Que ele tem casa própria, beleza. Você é um cara honesto, coisa do tipo, né? Ter seu canto. Só que a gente precisa começar. Eu acho que essa é a parada do evangelho. Abrir mão de coisas lícitas. Entendeu? Se a lei de vocês não exceder a lei dos fariseus, vocês não vão conseguir entrar no reino dos céus. Entendeu? Mas então é que é 10% o dízimo, né? Então, peraí, 108 e tal. Deu R$18 aqui, tá bom? Exatamente. Então, mano, se vocês não exceder essa parada, cara, vocês vão morrer na mentalidade da lei. Então, acho que a gente tem que abrir mão de coisas lícitas. Entendeu? Abrir mão de coisas lícitas. E claro, é que assim, quando a gente fala na internet, é romântico, é lírico, é bonito, é poético. Vai colocar em prática, entendeu? E, cara, acontece, velho. E estamos aí pra isso, pra ser discipulado pela comunidade, né? A comunidade é o melhor instrumento de Deus pra nos formar. Tem uma frase de vocês, não lembro agora a ministração, falava assim que a igreja é o jeito de Deus fazer família do jeito... a igreja é o jeito de Deus nos ensinar família do jeito dele. Isso. Então a gente começa a entender exatamente isso, né? De que família, né? Você, às vezes, você é meio incômodo, assim, né? Você ser incomodado, você incomodar. Isso. Você quer estar perto com a pessoa, mas a pessoa não quer te receber, mas você sente prazer em estar perto dela. Isso. E vice-versa, né? Então, até você gerar esse entendimento, e assim, quando esse entendimento ele sobrepõe essa questão do egoísmo, né? De, cara, eu quero ficar aqui na minha zona de conforto, no meu canto, eu abro mão, tipo, de uma sexta-feira livre para ver série, pra, tipo, sei lá, receber alguém. Chamar um casal pra estar em casa junto com a gente. Chamar um casal pra estar em casa. Pô, só tenho esse último dinheiro aqui, que era pra gente comprar, sei lá, um lanche aqui no final do mês,
Vamos chamar aqui o pessoal para atacar. Não é isso. Então, eu acho que é se doar, né? Igual você falou, né? Parece algo romântico, assim, né? Não, mas não é na prática, não. Receba o pessoal, né? Se doe, né? Vamos discipular. Mas na prática, cara, Não, é eu muito desconfortável. Eu tive uma experiência com alguns líderes da igreja, alguns meses atrás. A gente precisava estar perto deles, reunir com eles, até para tratar algumas coisas depois. E aí eu falei, bom, tem uma maneira de chamar e tá todo mundo num lugar só. Porque crente não bebe, né? Mas Vamos come é uma comer. benção, né? Vamos comer. Marquei o churrasco. Aí eu marquei o churrasco e estávamos todos ali. E graças a Deus foi uma benção, deu tudo certo. E alguém comentou, né? Falou assim, ei, mas eu queria fazer isso ou ser isso para fazer parte desse churrasco. E eu pensando, mal sabe ele o motivo desse churrasco. Não que todo você que é da igreja, às vezes se eu te chamar para um churrasco, não é toda vez também. Vai ter uma correção, mas... Mas às vezes vai. Eu já vou olhar e falar assim, rapaz, o pastor acredito. Jessé vai me chamar pro churrasco, não quero ir não. Eu acredito no aspecto discipulado muito mais voltado nessa comunhão, cara. Porque vamos supor, a internet a gente vê muito isso. Supomos, tá? Que algum amigo que eu vou ministrar em alguma igreja, eu vejo pregando algo que não foi legal. Tipo, eu observo e falo, nossa, não foi legal. Geralmente o que acontece? A internet, que não são pessoas amigas, manda pedra. Não poupa. Apedreja. Agora, para pensar, quem que ele vai ouvir? Essas pessoas que nem conhecem ele, ou eu que vou ligar e falar, amigo, tudo bem, cara? Como é que você tá? Cara, você falou um negócio que eu acho que não encaixou bem, ou então você não conseguiu explicar muito bem, porque eu acho que tá errado por causa disso. Então eu corrijo a pessoa a partir de uma relação. Entende? Não a partir do nada. Não faz sentido, né? Mas não, porque vamos supor, você tem filho, todos nós, exceto o Joffrey tem filho aqui, né? Aí imagina só, um dia vocês estão lá, eu tô na casa de vocês jantando. Aí a mais velha, é o mais velho, né? O menino. O Lourenço. Quebra um copo. Aí eu, que não tenho relacionamento com o Lourenço, vou e dou um tapa nele. Mas isso é um absurdo, cara. Por quê? Eu não tenho relacionamento com ele, eu tô corrigindo o menino. Agora, ele provavelmente ia chorar, ficar com raiva e nunca mais chegar perto de mim. Agora, quando é você? Ele quebrou um copo. Você vai e corrige ele. Dá um tapinha. Passa 20 minutos, você tá grudado na tua perna de novo, falando que te ama e junto com você. Verdade. Por quê? Porque correção a partir do relacionamento. Só que o que nós estamos fazendo? Nós estamos corrigindo para relacionar. Aí nós estamos enrolados. Porque se Jesus estivesse corrigindo para relacionar, a gente nunca ia relacionar com ele. Então o que ele fez? Eu relaciono. Vem do dia que você está. Agora eu corrijo. Então vamos abandonar isso. Vamos abandonar aquilo. Mas a partir do relacionamento que ele já tem com a gente. Ele não falou, fica bom, que daí eu entro na sua vida. Entendeu? Eu entrei na sua vida. Você tá sujo pra caramba, cara. Mas você entrei na sua vida. Agora nós nos relacionamos? Sim. Então entrega isso pra mim. Entrega essa pornografia. Entrega essa mentira. Entrega isso. A partir do relacionamento. Mas a gente tá invertendo as ordens. E a internet, cara, é a prova disso. Entendeu? E aliás, a gente quer corrigir todo mundo que a gente nem conhece às vezes, né? Não, e aí o pior... Mano, um dia eu recebi uma mensagem, cara. Eu falei, cara... O cara falou assim, postei um trecho, o Desascope postou um trecho da mensagem e um corte de 55 segundos. 55 segundos. As minhas pregações geralmente têm 50 minutos, 45, 50 minutos. Então não foi nem... Foi 10%. Não, do que eu falei. Nem 1%, foi 1%. 1%. O cara falou assim, ó. Porque eu tava falando sobre a questão da perseverança dos santos. Aí ele falou assim, ó. Isso, vive a tua vida nessa teologia fraca sua aí, você vai ver o que vai dar. Aí eu falei, mano, em 55 segundos, você teve a capacidade de identificar a minha teologia de vida? Cara, não é possível. Não é possível, cara. Você tem que assistir no mínimo umas 6, 7, 10 pregações minhas pra você falar, entendi, o Léo crê nisso, nisso e nisso. Porque cada parte de uma pregação tá exposto a uma parte do meu coração. Em 55 segundos, cara. Pô, mano, tem a igreja local que me discipula, tem um presbitério, um conselho, não sou discipulado pelo Douglas. O Douglas me discipula de forma individual, porque temos vocações semelhantes, mas eu sou discipulado por uma mesa. São 5 homens, cara, que me discipulam, entende? Enfim, então acho que a gente precisa começar a aprofundar mais esse aspecto de relacionamento e corrigir a partir disso. Aí você entra no perfil da pessoa, tá o perfil trancado, bandeira do Brasil, perfil. Cara, eu ia fazer outra piada, mas não posso nem fazer. Mas geralmente é assim mesmo. A galera fala gente que não constrói nada, não concorda muito com isso, mas sim, sabe, às vezes é gente que não entende a sua realidade, né? Não vê o que você passa, o que você passou para chegar ali, né? Pegando ali 55 segundos. Vamos supor que você fale algo que agradou a pessoa, né? Mas a pessoa não sabe o que uma vida inteira tem por trás. Foi desenvolvido. E eu acho que o questionamento é genuíno. Cara, não entendi, pode me explicar melhor? Pô, claro, velho. Tô aqui pra isso. Todo pregador em partes é um professor. Entendeu? A gente tá ensinando algo. Agora, essa postura... cara, é complicado.
Entendeu? Mas estamos lá. É um lugar que é um campo que nós estamos dedicando a entregar a nossa vida aí. Mas já enquanto, assim, mexendo um pouco nessa estrutura de conversa aqui, tem a contrapartida, né? Então, para nós aqui somos líderes, trabalhamos, né, dentro de uma igreja local, e o legal é você fazer parte de um ambiente seguro que possa também te dar essa correção, né? Corrigir a rota, te orientar, é mais que seguro. é o discipulado, né? Que a gente tem entrado e tentar trabalhar bastante aqui, né? Olha, você errou aqui, Marcondes, né? Joffer, a partir do relacionamento, achei bacana essa maneira de colocar, te dá esse ambiente para você poder errar, né? Isso, lógico. Que é uma questão que eu até aprendi muito naquele podcast com o Paulo Borges, né? Paulo Borges. Que falou que que a partir daquela fala tudo que eu falar disso, vocês podem ir lá, aquele que falou em algum momento, que ficou gravado dentro de mim. Vocês podem ficar tranquilo que... Mas ele usou uma frase, ele falou assim, olha, a igreja, acho que ele estava falando sobre o livro O Lugar Mais Seguro da Terra, alguma coisa assim. E ele falou assim, nós precisamos promover um ambiente seguro para a moçada poder errar. Exato. Eles precisam errar, para eles aprenderem. Exato. Né? Beleza, mas errou, ele também precisa, agora ele precisa ouvir, falar, vamos por aqui. Isso. Né? A partir dessa fala, nós começamos algumas coisas na igreja, assim, sobre um novo discipulado, trazer mais pessoas que é o mesmo ministério, que sabe que são líderes ali, ou com potencial. Assim, a gente precisa promover um ambiente que eles possam errar, exato. a gente possa corrigir, né? E a gente ir seguindo. É um ambiente de amor. É. Um dia eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Douglas, a gente estava numa discussão no grupo do conselho da igreja, e eu mandei no pessoal dele. E aí eu mandei uma mensagem mais direto, né? Porque no grupo hoje você acaba tendo um pouquinho mais de cuidado pra falar, porque são 5 pessoas, cada um vai interpretar de uma forma, e eu mandei pra ele. Mano, não sei o que, fui mais direto. Aí no outro dia a gente foi almoçar junto. Falou, cara, continua falando. Você falou foi algo muito importante, algo verdadeiro, você tá certo de fato, mas toma cuidado do jeito que você fala. Eu falei, não, cara, realmente, eu tava um dia cansado, então acho que eu acabei colocando muitas afeições ali na fala. Eu falei, cara, realmente, desculpa e tal. Ele falou, não, continua falando. Eu falei, não vou errar de novo. Ele falou, não, olha aqui pra mim. Aí ele falou, chamou, minha atenção. Comigo, você pode errar. Porque eu tô aqui pra te ensinar. Então, quando você erra comigo, você tá errando com alguém que te ama. Que tá aqui pra sentar. Fala, Léo, vamos falar de novo isso aí. Você não pode errar lá fora. Onde talvez você vai ser corrigido por gente que não te ama. Mano, é a clássica fala da mãe. Né? Provavelmente a mãe de vocês já falaram. Sim. Eu vou bater no você aqui dentro, pra você não apanhar lá fora. Entendeu? E é a clássica fala da mãe, cara. Então, realmente, a igreja é esse ambiente. Ah, mas fulano de tal tá errando. Bom, glória a Deus, vamos corrigir. Pior se ele coloca um arquétipo de que ele não vive aqui dentro da igreja, lá fora ele tá errando. Aí quem vai corrigir ele com amor? Aí é a religiosidade, né, cara? Falsidade do evangelho. E essa questão do discipulado, né, quase essa invasão da nossa privacidade, eu lembro de uma frase do Ângelo Basso, ele falou um dia, se não me engano lá com o Douglas, ele falou assim, cara, cristão, ele não é para ter muita privacidade mesmo, não. Ele falou assim, ó, a privacidade do cristão tem que cair, que ele não pode ser muito distante, ele não pode estar muito longe, tem que estar perto, a gente tem que estar, né, conectado para ter essa correção, assim, bacana. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, vamos lá. E era da galera que estava na conferência agora à tarde, né? E ele perguntou assim, como ter certeza se é a voz de Deus ou inconsciente? Por exemplo, para escolher profissão, faculdade. Muito bom. Muito bom. Eu acho que, primeira coisa, a voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus, que é central, entendeu? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, a nossa geração tem banalizado, descuidado, para ficar mais claro, em relação à voz de Deus. Então, assim, nem tudo fala. Nem tudo fala. Porque senão vai se tornar banal. A gente não vai valorizar quando Deus falar de fato. Sabe? Quando Deus fala, cara, é diferente. Você identifica, você fala, opa. Mano, é uma frequência maior, geralmente, no ramo de frequências que eu recebo aqui. Tipo, é uma fala diferente, cara. Entendeu? Eu escuto vozes minhas, eu escuto a minha esposa, eu escuto meus amigos. Mas é que essa fala aqui, esse discernimento no espírito, essa comunicação, esse testemunho interior foi diferente agora, cara. Então, quando Deus falar, vai ter convicção. Entendeu? Vai ter convicção. Agora, é claro que como que eu identifico a voz da minha esposa no meio de 10 mulheres?
É porque eu me relaciono muito mais com a minha esposa do que eu tenho intimidade ou relacionamento com essas outras mulheres. Talvez eu tenha outras amigas, mas mulher, que eu me relaciono intimamente, que eu durmo do lado dela, que eu ouço ela falando que ela tá cansada, triste, feliz, com a voz rouca, com a voz, é somente com ela. Então você coloca 10 mulheres conversando e a Ellie no meio, ainda que as outras eu conheça, sendo amigas e irmãs da igreja, eu vou identificar, porque eu me relaciono mais com a Ellen intimamente. Então a voz de Deus é discernida a partir do momento em que você começa a se relacionar mais com ele. E você vai identificando. Então, cara, isso aqui é Deus. Isso aqui é meus pensamentos. Cara, isso aqui é o diabo. Entende? Então você vai identificando conforme você vai aprofundando o relacionamento. Eu creio que são esses dois princípios. Quando Deus fala diferente, é diferente. E segundo, você vai tendo essa capacidade de discernimento conforme você vai se relacionando mais e aprofundando o relacionamento. Ah, bacana. Ou seja, é impossível identificar a voz de Deus se não tiver um relacionamento. É lógico. Vira uma confusão. E também nunca vai contra a palavra, né? Sim. Que é a forma mais segura de ouvirmos a voz de Deus. Sim. Jamais ele vai ir contra aquilo que ele mesmo estabeleceu pra gente como regra de fé. Vai de encontro também uma vez, um pastor, né, de uma igreja, conversando com ele, e aí ele, enfim, querendo me ensinar algo, né, ele falou o seguinte: olha, irmão, a gente está querendo apresentar primeiro a Bíblia para as pessoas e depois apresentar a Deus. E aí ele começou, enfim, fazer uma explicação em cima disso. Eu comecei a pensar, mas espera aí, Deus se revela através da palavra. Então, como que eu vou apresentar Deus sem apresentar primeiro as palavras? Daí a gente começa a ver realmente assim, os frutos, o resultado desses ensinos, que é uma geração que não entende quem Deus é. Relativiza, coisa do tipo. Relativiza as coisas, não entende os princípios de Deus, aquilo que Deus fala, não sabe discernir a voz de Deus. Então eu acho que é isso, assim, o mais, talvez, o que aciona um sinal de alarme é vindo de um pastor, né? Então, assim, eu acho que isso aí é uma coisa básica, né? Basilar. Bom, como Deus se revela, né? Ele se auto-revelou. Ele se auto-revelou. Auto-comunicou, né? E é aquela questão, aquilo que nós sabemos de Deus é o que Deus quis se revelar. Que nossa, Eu fiquei assustado uma vez, eu ouvi de um pastor e ele começou assim a chamada, né, do movimento, do culto que ele ia estar, e ele falava da seguinte maneira, ele falou assim: olha, eu tenho uma nova revelação jamais vista na história da, algo assim, né, jamais vista na história da humanidade. Eu falei, meu Deus. Então ele... Acho que até o próprio Douglas uma vez falou sobre isso, né? Falou, tome cuidado, avalie, né, as direções, as palavras de Deus, as revelações, porque, primeiro, compartilhe com pessoas no seu ciclo. Isso. Né? E se for alguma coisa assim muito inovadora, já a chance de você estar errado é muito grande. Desconfia, porque de repente não é nada de Deus, é da sua própria consciência, da sua própria mente, seu coração, o que é muito enganoso, né? Sim. Meu Deus. Se eu falar isso aí, eu ia falar, caramba, hein, cara. Jamais vamos abrir mais um cantinho aqui pra você colocar, então. É inerrante que você vai falar, mas vamos encaixar aqui mais um do lado de Hebreus, que já não tem um autor claro pra nós, vai colocar do lado. Batiza teu nome. Página branca entre tá louco, Malaquias e Mateus, já tá ali pra às vezes... eu tenho umas outras perguntas aqui, mas a maioria delas, assim, acabou já respondendo aqui conforme foi conversando, né? Bom, Jofler lida com jovens, né? É nosso líder de jovens, pastor Marcondes, é nosso pastor de jovens também na igreja. Querendo ou não, você pregou e tem pregado em vários congressos, conferências, né? Aí pelo país. Eu vou dividir em duas partes, né? Sim. Que talvez, às vezes, é a mesma resposta, mas a gente até, no primeiro momento, a gente ia fazer um podcast sobre liderança, né? E depois falar, vamos abrir e deixar bem mais genérico assim. Talvez 3 conselhos, né? Para líderes de jovens, ou talvez se você quiser englobar para os jovens, né? Que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, principalmente porque a gente acabou de sair de um evento assim. O que você diria para eles assim? Muito bom. Para os nossos dias, né? Diante da nossa realidade, daquilo que você tem visto. Primeira coisa, eu acho que nós, como líderes, comunidades locais, precisamos ser coerentes com o que pregamos. Porque o jovem e o adolescente de hoje tem uma habilidade de discernir o ensino falso, ou melhor, o ensino hipócrita, em questões de segundos. Entende? Em questões de segundos ele consegue discernir o ensino hipócrita. Então, primeira coisa, nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente fala. Então, nós estamos ensinando sobre casamento, nosso casamento tem que ser casamentos que inspiram. Cara, tem um estudo, eu não lembro a porcentagem certinha, que os adolescentes, o líder de adolescentes fizeram lá na igreja. Mas era algo, tipo, gritante. Em torno de 63% dos adolescentes não querem ter filhos hoje. E nem querem casar.
Meu Deus. E aí a pergunta é por quê? Isso é grave. Porque não encontraram casamentos que inspiram de tal forma. E são filhos de crente e estão numa comunidade local. Então foi acho que a primeira coisa, coerência. A gente precisa ter coerência. Então o adolescente tem que ir pra casa da gente, ver a gente tratar a esposa, tratando o filho, a esposa tratando o marido, e falar, cara, eu quero uma família assim. Entendeu? Claro que a gente vai revelar os defeitos, porque nós somos pecadores, nós precisamos da graça constantemente, mas no mínimo de consciência do evangelho e do evangelho como centro do lar, cara, entende? É básico que as escrituras dizem: amar, respeitar, fidelidade, zelo, cuidado e coisas do tipo. Então acho que a primeira coisa, a gente tem que ter muita coerência no que a gente prega. Segunda coisa é trazer um evangelho de forma que seja teológico, mas aplicável ao dia a dia do jovem. Porque geralmente quando a gente usa a palavra teologia, a pessoa fala, eu não gosto disso aí, eu só leio a Bíblia. Complexo. Não, isso aí é pra quem... Todo mundo tem uma teologia aplicada na vida, ainda que não perceba. Todos nós vivemos a partir de uma teologia, ainda que nós não percebamos qual é o conteúdo dela. Pode ser uma teologia reformada, uma teologia pentecostal, uma teologia liberal, metodista, seja lá qual for, uma linha teológica. Ou uma mistura de tudo. Uma mistura de tudo. Ou uma incoerência teológica. Mas a gente vive a partir de preceitos teológicos, ainda que nós não analisamos ele. A gente tem que jogar luz. Entendeu? Jogar luz. Então, no aspecto do casamento. Mas por que você crê nisso? Porque pra mim, Deus... fidelidade é uma ilusão do homem. Fidelidade não é um absoluto que precisa ser preservado nesse mundo. Entendi. Então você tem a mentalidade liberal em relação ao que as escrituras dizem. Só que as escrituras é absoluta. Você está falando que o casamento é algo santo, estabelecido por Deus. Um lugar onde não pode ser manchado o leito, o deitar do casal. Cara, então acho que está entendendo casamento errado. Talvez a sua teologia está te influenciando da forma errada. Então, primeira coisa, coerência. Segunda coisa, uma teologia aplicável. E terceira coisa, eu colocaria um propósito claro da igreja. Entende? Eu creio na multiforme sabedoria de Deus, que cada igreja vai impactar a sociedade de uma forma e abordando num aspecto, porque mostra a pluralidade e a riqueza do evangelho. Então, a pluralidade do evangelho nunca vai ser conflitante, melhor, palavra conflitante. Nunca vai conflitar. Vai ser complementar e mostrando a riqueza. Mas como que pode? Você tem uma igreja mais tradicional, reformada, que não fala em línguas. Aí você tem outro que vai falar que o batismo do Espírito Santo é com língua, não sei o quê. Exato. É a riqueza de Deus em demonstrar o seu poder naqueles que falam em línguas, naqueles que não falam em línguas. Então, a pluralidade não mostra conflito, pelo contrário, mostra riqueza. Então, qual é a missão? O que o Senhor nos entregou como igreja? E é nisso que nós vamos trabalhar. Então, o jovem tem que estar claro. Então, exemplos, né? É um exemplo que eu posso dar. Existem igrejas que têm um trabalho muito forte com dependentes químicos e moradores de rua. Então, cara, Deus nos deu uma missão. Transformar a vida de cada dependente químico, de cada morador de rua que passa por aqui. Nós vamos levar marmita de madrugada, nós vamos levar cobertor, nós vamos atender, nós vamos começar uma clínica, x. Claro que, numa revelação geral, todas as igrejas têm essa responsabilidade. Sim. Agora, existem aquelas que são focadas naquilo. Não. Nossa visão é trabalhar especificamente com jovens e coisa do tipo. Então, show. Então, nós deixamos uma missão clara. Por quê? Porque o jovem está em busca de um propósito. Entendeu? Quando você consegue colocar isso numa frase, resumir isso numa frase, ou sintetizar numa frase, fica mais claro e faz ele vestir a camisa de fato. Não, vamos embora, então vamos entregar a vida por isso. Eu creio que essas três coisas, né, seria até, tem mais coisas que eu poderia falar, mas acho que essas três seriam ali norteadoras em relação às outras coisas. Coerência, uma teologia aplicada e uma missão clara do que Deus deu para cada igreja. Ótimo. Esses seriam mais para os líderes, assim. Para os líderes. Quer fazer dos jovens? Posso fazer. Cara, jovens eu resumo no tripé do devocional. Ore, leia as escrituras. Vou colocar um quarto pilar aí. Ore, leia as escrituras, jejue e faça parte de uma igreja local. Sabe, a gente... Mano, o homem... Eu falei na pregação, né? O homem tem que ser estudado, cara. A gente quer criar algo para aprofundar a sua espiritualidade, mas a escritura já deixou pra gente. Entendeu? Como que um jovem vai aprender a ser homem? Convivendo do lado de homens que são maduros. Como é que uma mulher vai aprender a ser mãe? Convivendo do lado de mulheres que já são mães. A simplicidade do evangelho da igreja local no dia a dia. Cara, né? muito simples. Não tem...
fazer. Não, só ia complementar, porque parece que a simplicidade não se torna tão atrativo, né? O pessoal parece que quer criar um uma negócio, busca pelo extraordinário, que né? é a um lâmpada negócio mais explode, empolgante, que a mais parede é trema, diferente. que a parede trema. E aí acaba que... Exatamente. Léo, e também, né, partindo do ponto lá da filosofia, né, você é filósofo, pastor, teólogo, né, como se enxerga, né, dentro disso que a gente está falando, né, a gente crê numa verdade absoluta, né, como que você enxerga essa relativização da verdade e desse ponto também, daquilo que pra gente parece tão lógico, cara, né, simples, poxa, oração, leitura, meditação, jejum, né, adoração, enfim. Como você enxerga essa relativização da verdade e aquilo que parece lógico, simples, se tornando cada vez mais desprezado, tipo, difícil de ser entendido? Cara, eu acho que a questão da relativização é o fruto. Observem pessoas que foram relativistas na história da vida. Nietzsche, talvez um dos maiores relativistas, que dissolve todos os absolutos, todos como é que eu falo? Todos os padrões fundamentais, negociáveis, né? Amor é o que você sentia de amor. Tá, qual foi o fruto? Ah, não, justiça. Justiça é o que você sente de justiça. Ah, mas por trás tinha uma ética, ainda que uma ética de dever, coisa do tipo. É uma outra discussão, não é o mérito aqui da discussão nossa, mas olha pro fruto. Nietzsche morreu de overdose, praticamente vegetando como alguém que era usuário de droga e não conseguia suportar o seu tumor cerebral. Ele tinha uma doença, um tumor, provavelmente cerebral, né? E ele se dopava para lidar com a dor. E seus livros são todos essa náusea dele, que daí é um outro que foi influenciado dele também, que foi Sartre e coisa do tipo. Então, assim, toda discussão a gente tem que partir de um princípio. Qual é o seu fundamento? Ah, meu fundamento é o relativismo. Então, beleza. O seu fundamento é o relativismo. Porque é até incongruente. Porque como é que você vai se fundamentar em algo que não dá pra ser... Você entende? Então já acaba a discussão aí, cara. Quando você pega, já acabou a discussão. Ah, não, é que eu sou relativista. Então, o fato de ser relativista, você não tem como ser relativista. Porque isso é relativo. Como é que você está se definindo, sendo que a definição vem de uma base que te dá sustentação? Então, pra mim é sempre isso. Vou conversar com a pessoa que tá se convertendo ou nem é crente. Cara, tá. Então, pra mim, isso aqui é o padrão, tá? A Bíblia é o padrão. Verdade, pra mim, isso aqui, eu tô construindo minha vida enraizando isso aqui. Beleza? Beleza. Então, tudo que eu vou falar do conceito de justiça, verdade, amor, casamento, filhos, Deus, é parte daqui. Quando eu falar Deus, você não pode interpretar aquilo que você tem criado na sua mente pelas experiências, mas de acordo com o que está revelado aqui. Igreja, não é o que aparece nas mídias, é o que está revelado aqui. Beleza? Beleza. Então vamos partir desse princípio. Então a discussão fica mais clara, ou o diálogo fica mais claro, né? Fica mais leve. Então é isso. Acho que lidar com o relativismo é deixar claro. Eu tenho uma base. Eu tenho. Se você não tem, beleza, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu tenho a minha. Então a partir daqui a gente vai construir junto. A segunda pergunta qual que era? É da questão da lógica, né? Aquilo que parece ser tão lógico, tão simples, né? Olha, faz isso, isso e isso, né? Isso está aqui na palavra e se torna tão difícil de entender e de praticar, né? Colocar em prática, como por exemplo a oração. Essas práticas principais da vida do cristão, né? É muito bom. É que eu acho que assim, hoje... Quanto você tem? 24. Caramba, hein, cara? Tá igual eu, tá acabado. Tá igual eu, mano. Tá igual eu. Os caras olham, tem 35. Rodou de pneu murcho aí. Eu rodou de pneu murcho. Eu acho que a nossa geração vem de sucesso com 30 anos. Você vai estar com doutorado, com dinheiro investido na bolsa de valores que vai te sustentar e você vai poder viver uma vida viajando por todos os países, conhecendo no seu... Então, acho que essa ideia de sucesso rápido, maturidade rápida, Utopia. Sem comer o arroz e feijão que tem que comer, sabe? Eu acho que, cara, não se sustenta a longo prazo. Tipo assim, então tá bom. Vamos gerar avivamento? Vamos tentar gerar avivamento, até porque que Deus que manda. Mas vamos começar vindo na sala de oração? Vamos começar dizimando? Ofertando. Vai, vamos extrapolar um pouquinho da oferta? Show. Agora vamos ler a Bíblia. Agora vamos orar, vamos jejuar. Agora é o seguinte, você consegue deixar de transar com sua namorada? Agora você consegue deixar de mentir? Agora você consegue deixar de roubar seu chefe? Agora, entende? Então vamos dar um passo por vez? Para daqui 2, 3, 4, 10, 50 anos, Deus derramar o avivamento, nós falamos que era... Perdão. Deus derramar o avivamento e nós falamos assim, cara, foi marcante, mas foi
tão extraordinário porque eu vivi o ordinário de forma comum no meu dia a dia. Então eu identifico o extraordinário porque o ordinário fez parte. Porque não tem como. Como é que nós identificamos o preto? Tendo conhecimento do branco. Então a cor preta só é visível a nós porque a gente sabe que existe um branco. Como é que você identifica a água? É porque existe o seco. Nós estamos secos aqui agora. Então quando eu me molhar eu sei. Então você só conhece o outro por meio do oposto. Então como é que eu sei que existe o extraordinário? Porque existe o ordinário. Poder extraordinário de fazer algo simples todos os dias. Todos os dias. Então eu tô aqui, ó. E cara, assim, eu amo avivamento e eu oro por isso. Se não for eu, preparo o Theo pra isso e meus próximos filhos. Mas pra mim, cara, um jovem que se entrega a Cristo, que lê a Bíblia e ora todos os dias e vive igreja local já é um avivamento, cara. Amém. Mano, um jovem, Na conferência que agora eu ministrei, na conferência que vocês organizaram, se uma pessoa falou, cara, mudou minha vida, a partir de manhã eu vou ter mais tempo de devocional com o Senhor, ou ser intencional na minha vocação, cara, já descanso. Tô feliz. Entendeu? Amém. Eu acho que essa é a questão, cara. A gente tá. Lógico que a gente sonha com multidões. Lógico que a gente sonha com Billy Graham pregando, e os caras se convertendo, e os passos do povo vindo se arrepender na frente, incomodavam os repórteres que estavam filmando a cruzada evangelística do Billy Graham. Mas é que foi um Billy Graham, né, cara? Entendeu? Talvez a gente vai ser só nós. Vai ser 2, 3. Um Barnabé. Que discipulou um Paulo. Exato. Então acho que essa perspectiva de avivamento a gente vive diariamente, cara. Um pai que é fiel à sua esposa é avivamento, mano. No tempo que a gente vive. Muito bom. Léo, obrigado. Que é isso, uma honra. Vou fazer igual o Douglas. Fiz igual o Douglas agora. Cara. Olha. Ele está no meio de nós. Treinei a semana inteira pra falar. Coloca assim, ó. Copy do Jesus Copy Cast. Mas brincadeira. Obrigado por ter vindo, né? Por estar com a gente em Rio Verde, por ter acreditado e estado aqui, né? Prazer. Pela palavra de hoje, dentro da conferência, né? /acampamento, né? E por ter aceitado estar aqui com a gente, conversando, né? Com a gente também, que Deus continue abençoando. Deixa a última palavra para você. Também. Obrigado, cara. Prazer. Contem comigo. Tô aqui para servir naquilo que o Senhor me chamou e é isso aí. Somos uma família. Vambora, vamos pra cima. Vamos que vamos, pastor Marcondes. Isso aí, cara. Espero a gente ter essa oportunidade, privilégio de a gente estar junto novamente, né? Aqui ou em qualquer outro lugar. Mas dizer que foi muito proveitosa a sua vinda. Obrigado. Tem acrescentado muito na nossa fé, na nossa vida mesmo. E que o Senhor continue te usando, cara. Também. Né? Como essa instrumentalidade mesmo da palavra. Também. Viu? Essa é a bênção. Também. Obrigado. É a bênção de Deus na nossa vida, tá? Também. Obrigado. Bem, agradecer, né? Léo, primeiramente, o Léo, o Robson ali no canto, né? Vocês. E assim, a gente percebe que nesses, enfim, foram 2 dias, né? Ontem, hoje, um dia e meio. São pessoas de verdade, né? Acho que é isso que é o mais interessante, né? Vocês vivem aquilo que pregam aquilo que vivem. Então, acho que só agradecer, né? A atenção, as conversas trocadas, né? Isso é muito importante. Nos edificou muito, né? A gente espera que você tenha aprendido também algo. Sim, sem dúvidas. Né? Mas é isso, a gente espera estar junto outras vezes e essa conversa puder se repetir, sendo, enfim, gravado ou não, se a gente possa estar tendo esse tempo de mesa. Amém, é nóis. Bora. Amém. Isso aí, amém, gente. Então, né, antes de terminar, quero só agradecer novamente o nosso parceiro, né? Que é o Dom Pedro Filmes. Dom Pedro Filmes está com a gente aí em todo o tempo, nos ajudando, nos abençoando. É uma empresa que nós temos orado para que cresça e prospere ainda mais, porque tem semeado, né, no reino de Deus, não só aqui no podcast, mas em várias outras coisas. Então, tenho certeza que tem sido bênção e Deus vai, com certeza, abençoar também. Se inscreva no nosso canal, né, IBNCRV, curte, compartilha, comenta. Né, se você quer ver o Leonardo Silva novamente com a gente, tá? Deixa aí nos comentários aí. Se você não quiser que ele volte, não precisa colocar nada. Não, pode colocar. A vontade não prevalece também. Mas tá bom. Deus abençoe cada um. Esse é o 2º episódio. Talvez o 3º episódio já apareça o nome aí do nosso podcast, né? Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Deus abençoe.